A partir de agora na Rádio Justiça, Direito Direto. Ações judiciais que estão no dia a dia das pessoas. Trânsito, consumidor, conflitos, um enfoque simples. Direito Direto. E uma ótima tarde a você, ouvinte, ligado na Rádio Justiça, em 104,7 FM, primeira tarde de 2018. Feliz Ano Novo a você, ouvinte. É uma alegria enorme, imensa. É maravilhoso ter você sintonizado. Foi maravilhoso ao longo de 2017 e com certeza vai ser sensacional ter você, ouvinte, com a gente ao longo de 2018, não só ao longo desta semana, já que hoje é segunda-feira. Toda segunda-feira, você que acompanhou a Rádio Justiça ao longo de 2017 já sabe que eu começo toda semana dizendo como é uma alegria, como é uma satisfação, como é um prazer imenso ter você no início da semana, ao longo da semana, mas agora que bom será ter você, ouvinte, com a gente ao longo de 2018. Sigamos juntos nessa parceria, levando a você, ouvinte, levando ao cidadão brasileiro informação e opinião de qualidade sobre o Poder Judiciário brasileiro, sempre traduzindo o juridiquês. Feliz Ano Novo, e é em clima de Ano Novo, então, que o programa Direito Direto, edição desta segunda-feira, o Direito Direto sempre atualizando você, ouvinte, com as últimas novidades da Justiça brasileira, sempre por meio de uma linguagem simples e acessível. E nesta edição, o Direito Direto vai destacar as ações que foram apresentadas aqui no Supremo Tribunal Federal ao longo do ano passado, 2017, e que podem vir a ser discutidas e julgadas neste ano de 2018. Agora, não vamos falar aqui de qualquer ação, porque há muitas e muitas, centenas, milhares aqui no Supremo Tribunal Federal. Mas nós vamos destacar as ações sobre os temas mais polêmicos de 2017. Então, Direito Direto vai falar hoje sobre ações contra a lei da terceirização, ações contra a reforma trabalhista, ações pedindo que seja descriminalizado o aborto até a 12ª semana de gestação, até o 3º mês de gravidez. E, além disso, a ação para discutir a constitucionalidade dos aplicativos de transporte individual de passageiros. Esses são os temas que vão ser abordados aqui nesta edição do Direito Direto. E vamos começar exatamente pelo tópico mais polêmico entre os mais polêmicos: as mudanças na nossa legislação trabalhista, e como 2017 foi um ano de debates acalorados em relação a essas mudanças. Para isso, eu vou conversar agora, e é uma honra ter a participação dele já no primeiro dia de 2018, eu vou conversar com o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho. Ele é juiz do trabalho que comanda a 32ª Vara do Trabalho de Salvador, capital baiana. Ele é professor universitário junto à Universidade Federal da Bahia e, além disso, ele é doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, a PUC. Meritíssimo, seja bem-vindo ao programa Direito Direto. Feliz Ano Novo, que 2018 seja muito melhor do que 2017 para o senhor, para a sua família. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e uma excelente tarde. Olá, Ricardo. É um prazer enorme estar aqui com você nesse primeiro dia de 2018 e falando sobre todas essas mudanças que aconteceram nesse profícuo ano de 2017. Quero aproveitar a oportunidade e também desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes. É um prazer enorme, eu diria mais, uma honra, um privilégio bater um papo aqui no Direito Direto, tendo essa proposta que é fantástica de falar do direito de uma forma mais simples, tentando afastar esse juridiquês que empola a nossa linguagem e que a gente possa explicar ao cidadão
todas as dúvidas que ele tem, e muitas coisas aconteceram, Ricardo. Nós temos realmente um período desafiador, e o Supremo Tribunal Federal também terá, sem sombra de dúvida, em sua pauta, né, discussões mais profícuas, porque há uma mudança do modelo das relações de trabalho no Brasil. E antes de adentrar aqui ao mérito, meritíssimo, já que há muito para dizer, mas claro, sempre aqui buscando traduzir o juridiquês, então, alguns aspectos técnicos que é interessante que o ouvinte conheça para ficar mais familiarizado com o andamento, com as regras do jogo em relação ao andamento desses processos aqui na mais alta corte de justiça no país, o nosso Supremo Tribunal Federal. Então, se o nosso ouvinte prestar atenção, essas ações, e temos aqui mais de uma dezena de ações questionando tanto a lei da terceirização, que foi aprovada ali final de março de 2017, quanto a reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado, e são ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas por uma série de entidades sindicais, foram apresentadas por partidos políticos e foram apresentadas ainda, tanto em relação à lei da terceirização quanto em relação à reforma trabalhista, foram apresentadas também ações que foram apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. Pergunto, quem pode apresentar ações no Supremo Tribunal Federal? Quem pode apresentar ações no Supremo Tribunal Federal? Essa resposta vai depender de que tipo de ação nós estamos tratando. Neste caso, nós temos ações diretas de inconstitucionalidade, matéria que a possibilidade de ajuizar a ação, tecnicamente a gente usa a palavra legitimidade. Quem tem legitimidade para propor são instituições, são pessoas que estão nominadas na própria Constituição Federal. O nosso referencial deve ser sempre a Constituição. A Constituição vai dizer para cada um de nós, cidadãos, quem é que pode ajuizar a ação. E aí é muito simples. Basta olhar a Constituição e você verificará quem tem legitimidade para ajuizar a ação. Agora sim, já tendo respondido de forma tão completa ao mesmo tempo sucinta, meritíssimo, agora sim começar a destrinchar passo a passo o mérito do que está sendo questionado aqui no Supremo Tribunal Federal e a enorme expectativa de que em 2018 tenhamos respostas do plenário da mais alta corte de justiça do país sobre esses temas tão polêmicos, mudanças na nossa legislação trabalhista, quanto à terceirização e quanto a uma série de regras da CLT que foram alteradas por essa reforma trabalhista, quase 200 pontos. E tanto nas ações que questionam a lei da terceirização, quanto nas ações que questionam a reforma trabalhista, temos aí, para começar, um denominador comum, que é o seguinte: basicamente se alega, para começo de conversa, que essas mudanças legais atentam contra um princípio lá da nossa Constituição brasileira, que é o princípio da vedação do retrocesso social. Em que ponto da Constituição esse princípio está presente e o que prevê exatamente esse princípio, meritíssimo? Bem, esse princípio, o princípio da vedação ao retrocesso social, foi uma construção doutrinária, notadamente de um grande professor português chamado Canotilho. E qual é a ideia? A ideia é muito simples. A Constituição estabelece o que nós chamamos de patamar civilizatório mínimo, ou seja, a base de tudo aquilo que deve ser o mínimo considerado aceitável para todas as nossas relações, não somente as trabalhistas. E quando pensamos nos direitos sociais como um todo, não somente os trabalhistas, a ideia é que, como a Constituição estabelece o mínimo e o céu é o limite, a legislação infraconstitucional, as relações contratuais, as normas coletivas podem estabelecer também alguns tipos de benefícios. E a lógica é que modificações na legislação só devem ser aceitas se não significarem um retrocesso social, porque a Constituição deve seguir como uma luz, como uma bússola, como uma estrela que nos guia sempre avante, nunca para voltar. Aí, amigo,
a discussão, e é o mérito é uma das questões a ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal, é se essas profundas modificações na legislação trabalhista, as que estão sendo questionadas pelo menos, se elas constituem ou não um retrocesso para aquilo que a sociedade considerou como um patamar civilizatório adequado, mínimo das relações. Essa é a discussão, esse é o mérito que somente o Supremo Tribunal Federal irá decidir. Avançando aqui no debate, meritíssimo, e começando pela discussão quanto às ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a chamada Lei da Terceirização de março de 2017. No total, são 5 ações que estão em andamento aqui no Supremo Tribunal Federal, com perspectiva de serem julgadas neste ano de 2018, e a Lei da Terceirização, que, pelo menos, há uma interpretação majoritária, quer dizer, de modo geral, se entende que é uma lei que permite a terceirização da chamada atividade fim, que é a principal atividade, para ficar fácil aqui ao nosso ouvinte, a principal atividade de uma empresa. E como denominador comum, mais uma vez buscando o ponto em comum dessas ações, se questiona o seguinte, que a terceirização, de forma mais ampla, provoca a precarização das condições de trabalho. Aí é um diálogo com a questão do retrocesso social. Eu pergunto, do ponto de vista estatístico, científico, ou seja, estudos que são feitos levando-se em conta as condições de trabalho, a terceirização, à luz desses estudos, meritíssimo, de fato leva a uma degradação das condições de trabalho? Me permita dividir essa pergunta em partes. Sim. Vamos fazer um registro. Por quê? Porque é um elemento muito importante para esclarecer ao cidadão. A primeira é perceber que a lei de terceirização, a originária, a de março, ela abriu espaço para a terceirização na atividade fim, mas ela não disse isso expressamente. Ela preferiu utilizar uma expressão que seria uma atividade econômica especializada, o que levaria a crer que seria a atividade fim. Registro que até aquele momento havia na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho uma restrição evidente à terceirização na atividade fim, que não era uma coisa só no Brasil. E isso em toda a Europa continental há profundas resistências à terceirização pelos malefícios que ela traz, já antecipando coisas que eu falarei da segunda parte da pergunta. Mas a gente precisa deixar isso claro que a lei de março não trouxe expressamente isso. Isso veio com a reforma trabalhista. A lei 13.467 de julho, com vigor a partir de novembro. Ela é que abriu o armário, abriu a porteira de toda forma para dizer que pode, inclusive, na atividade fim. Então, essa é uma questão importantíssima para esclarecer o cidadão por causa dos objetos que estão sendo discutidos em cada uma das ações de constitucionalidade. Agora, indo para a parte da pergunta final da sua exposição, sim, a terceirização tem sido, nos estudos científicos que nós verificamos em todo o país e em outros países, uma fonte evidente de precarização das relações de trabalho. É uma questão que chega a ser simplória para dizer, né? A ideia de imaginar, você iria contratar alguém diretamente e gastaria tanto. Como você vai contratar uma empresa para prestar esse mesmo serviço, você vai pagar mais? Não, no máximo o mesmo valor. Então, vamos ter aí uma diminuição, sem sombra de dúvida, no mínimo, no patamar salarial desse empregado, que não é mais contratado diretamente, mas sim terceirizado. Mas esse é um raciocínio simples. O que é preciso entender é que as estatísticas mostram que a maior parte dos acidentes de trabalho tem ocorrido por causa de trabalhadores terceirizados. Por quê? Porque não há a maior preocupação que há nas grandes empresas. Nessa situação, note que há uma ideia de terceirização pela administração é vista como uma grande coisa, como uma diminuição de custos. Mas essa diminuição de custos tem sido feita a preço de direitos, a preço de proteção, a preço de saúde e segurança do trabalhador. Então, qualquer pessoa
pode pesquisar nos próprios dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, como a terceirização tem sido algo que tem sido combatida justamente pelos malefícios que trazem aos trabalhadores. Eu converso aqui no Direito Direto, o primeiro Direito Direto de 2018. Converso com o juiz do trabalho Rodolfo Pamplona Filho. Ele que é o juiz do trabalho que comanda a 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador. Ele é professor universitário junto à Universidade Federal da Bahia. Além disso, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, a PUC. E comigo e com você, ouvinte, ele comenta sobre essas ações diretas de inconstitucionalidade, mais de uma dezena em andamento aqui no Supremo Tribunal Federal, foram apresentadas em 2017 e, claro, a expectativa de que o STF bata o martelo sobre essas ações neste ano de 2018. E são ações que questionam tanto a lei da terceirização, lei de março, quanto a lei da reforma trabalhista, que entrou em vigor pouco tempo agora, no mês de novembro passado. Em relação à reforma trabalhista, nós temos um total, fazendo as minhas contas aqui enquanto conversamos, meritíssimo, temos um total de 9 ações, quase 10 ações diretas de inconstitucionalidade. Aí, para ficar claro, são ações que pedem que toda a reforma trabalhista seja considerada inconstitucional ou só alguns pontos? Essas ações que estão em curso atacam pontos específicos da reforma trabalhista. Nós vemos questões sobre a contribuição sindical, entre outros tópicos. Questões, por exemplo, do aspecto processual da reforma trabalhista, porque isso seria não somente um retrocesso social, mas quase uma restrição ao acesso à justiça, entre outros tópicos. Mas muitos dos fundamentos podem, a depender se houver o acolhimento pelo Supremo Tribunal Federal, abrir a porteira, sim, para a declaração de inconstitucionalidade e vários outros dispositivos, quiçá de quase toda ela. Então vamos aqui em relação aos principais tópicos. Eu também fiz aqui um organograma aqui no meu rascunho em relação ao número de ações pelos temas, pelos tópicos que são questionados. Então nós temos 3 ações que questionam o chamado trabalho parcial, trabalho intermitente. Temos 5 ações questionando o fim da contribuição sindical obrigatória e uma ação, que é uma ação da Procuradoria-Geral da República, questionando aquele ponto da reforma trabalhista que obriga o trabalhador que perde a causa a pagar os honorários de sucumbência, os honorários do advogado da empresa. Então, um total de 9 ações, começando pela contribuição sindical. Isso aqui é um ponto bem polêmico, porque, de um lado, houve uma comemoração no sentido de se acabar com a obrigatoriedade, de que vai se cortar, então, vai se acabar com a ineficiência de parte dos sindicatos e com, digamos, o acesso fácil, o acesso a recursos fáceis. Agora, de outro lado, se coloca o enfraquecimento de uma importante instância de representação da classe trabalhadora em busca de melhores condições de emprego. E nessa balança, na sua avaliação, nessas duas versões de uma mesma realidade, o que pesa mais? Bem, essa resposta será dada pelo Supremo Tribunal Federal. Não cabe a mim, na condição de juiz de primeiro grau, dizer o que é certo ou errado. Eu posso, desde já, dizer que, confesso que como professor, como escritor, não vejo grande simpatia na contribuição sindical. Mas nós precisamos levar em consideração que este é uma reforma que ficava discutindo a ideia da prevalência do negociado sobre o legislado, supostamente prestigiando uma autonomia coletiva da vontade, dar um poder maior de negociação aos sindicatos. É estranho que numa norma que supostamente pretende dar poder aos sindicatos, está enfraquecendo na base da sua estrutura. Essa é, digamos assim, um dos paradoxos dessa reforma trabalhista que o Supremo Tribunal Federal vai ter que decidir. Em relação ao ponto que questiona, melhor, a ação que questiona essa obrigatoriedade de que o trabalhador que perca
a causa em uma ação trabalhista, seja obrigado a bancar os chamados honorários de sucumbência, ou seja, o que se paga ao advogado da empresa. A Constituição, e aí vem a pergunta quanto aquele trabalhador de menor renda, que tenha condições limitadas de pagar, até bancar um próprio advogado. Até mesmo para esse trabalhador, porque em relação aos outros processos, quando um cidadão não tem condições de arcar com advogado, a Constituição garante a gratuidade da justiça. Então, você pode recorrer aos serviços da Defensoria Pública. Como fica esse trabalhador que depende, não tem condições de bancar um próprio advogado e, de repente, se vê ali na iminência, se perde a ação trabalhista, a bancar os custos do advogado da empresa? Você não pode nem contratar o advogado para ele mesmo. Essa é uma questão terrível da reforma trabalhista. E a palavra final sobre isso será do Supremo Tribunal Federal. O que eu posso dizer é que realmente não havia, antes da reforma trabalhista, uma previsão genérica de pagamento de honorários de sucumbência para trabalhadores que não tivessem êxito nas suas ações, como também não havia essa previsão para os empregadores quando eram condenados, né, a pagar determinados benefícios e agora terão que pagar também honorários de sucumbência para os advogados do reclamante. Isso não era algo da nossa tradição, não era algo que existe também com frequência em juizados especiais, em mecanismos de aproximação da sociedade. Todavia, decidiu-se fazer isso. O fato é que essa disciplina que veio com a reforma trabalhista é muito mais rigorosa do que a disciplina do Código de Processo Civil para os cidadãos em geral. Então, por exemplo, o tema da gratuidade judiciária, que é um tema que afastaria esses pagamentos de honorário de sucumbência no processo civil, agora não. Diz que fica ressalvado e se por acaso ele conseguir verba em um determinado lapso de tempo, vai se pagar. É algo estranho. Da mesma forma, a mesma ideia de custeio de prova pericial. Colocaram a prova, o pagamento dos honorários do perito como uma precedência ao próprio crédito do autor, que pode ser de salários, né? É uma situação realmente inovadora, para não dizer heterodoxa, no nosso ordenamento jurídico, e a palavra final sobre isso é do Supremo Tribunal Federal. E por fim, colocar aqui as ações, meritíssimo, que questionam o trabalho intermitente, o trabalho parcial, e aqui até comentar esse tópico e ao mesmo tempo esclarecendo o nosso ouvinte que pode, porventura, estar fazendo aqui uma confusão entre alguns conceitos, trabalho intermitente com trabalho temporário, trabalho por prazo determinado, e há diferenças. Sim, há diferenças, são institutos distintos. Uma coisa é o trabalho temporário, outra é o contrato a tempo parcial, outro é o contrato de duração determinada e outro é o trabalho intermitente. O trabalho temporário no Brasil é uma modalidade de terceirização. Não é estranho, inclusive, que a lei de terceirização foi trazendo modificações à lei 6.019 de 74, que é de trabalho temporário. É aquele prestado através de empresas de trabalho temporário. O trabalho a tempo parcial é uma contratação, né, para que o indivíduo não precise trabalhar as 44 horas semanais, aos 220 horas por mês, né? E ele poderia, originariamente, nós tínhamos a previsão de ter apenas 25 horas por semana, ganhando proporcionalmente ao salário mínimo, nesse caso, pensando no salário hora. Houve uma modificação na reforma trabalhista para admitir agora de 30 horas ou de 26 horas com mais 6 horas extras, ou seja, chegando a 32 horas. Esse é o trabalho a tempo parcial. O indivíduo é um trabalhador permanente, mas não tem uma carga horária de 44 horas semanais, né? A noção do contrato de duração determinada, aí não é o tempo de trabalho, mas sim o tempo do contrato.
há limitações. E isso está previsto no artigo 442 da CLT, e aí são aquelas mesmas limitações, até 90 dias trabalho, contrato de experiência ou até 2 anos nas contratações que estão sempre com previsão em uma causa específica. O Instituto completamente novo no nosso ordenamento é esse trabalho intermitente, em que o indivíduo trabalha por horas, ou seja, ele não tem uma garantia de um número mínimo de horas ou número de horas contratadas por mês. Nesse caso, ele pode nem ser convocado, ele pode não trabalhar um mês, ele não receber absolutamente nada. Isso é algo que não foi muito bem visto pela doutrina trabalhista especializada, porque é uma forma em que o indivíduo ganha não somente proporcional ao salário mínimo hora, mas não tem garantido sequer receber qualquer coisa, porque ele pode não ser sequer convocado. Dr. Rodolfo Pamplona Filho, ele que é juiz do trabalho à frente da 32ª Vara do Trabalho da capital baiana, Salvador. Ele é professor junto à Universidade Federal da Bahia. Além disso, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Estado de São Paulo, a PUC. Meritíssimo, uma vez mais, muito obrigado por atender a Rádio Justiça em pleno dia 1º de janeiro, dia que para muitos dia de descanso. Não quero interromper mais esse período em que se pode aproveitar exatamente esse momento para estar ao lado dos familiares, ao lado dos amigos, e um momento de inspiração e de renovação de energias para esse ano que se inicia. E aproveito, meritíssimo, para desejar uma vez mais que 2018 seja um ano extraordinário em sua vida. Um abraço e até a próxima. Um grande abraço, Ricardo, um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Hoje, que é o dia da confraternização mundial, que seja também um dia de reflexão sobre o futuro das relações de trabalho no Brasil. Contem comigo, à disposição de vocês sempre, para podermos comentar sobre essas ou quaisquer outras mudanças no nosso ramo do direito. Um abraço, e é um prazer enorme, uma satisfação, um privilégio falar com vocês sem juridiquês, mas sim explicando o direito da forma que o cidadão compreende. E você, ouvinte ligado na Rádio Justiça, segue acompanhando a edição do primeiro Direito Direto de 2018. Hoje é dia 1º de janeiro de 2018, segunda-feira. Direito Direto que destaca as principais ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas aqui ao Supremo Tribunal Federal no ano passado e, claro, a expectativa do país inteiro para que o Supremo Tribunal Federal neste ano de 2018 bata o martelo em relação a esses temas tão polêmicos. Lei da terceirização, reforma trabalhista, aplicativos de transporte individual de passageiros, aborto. Questões, sem dúvida, da mais alta relevância nacional. Direito Direto faz agora um rápido intervalo e, na sequência, tem mais debate para você. Fique aí, até já! Você está ouvindo Direito Direto. Voltamos a apresentar Direito Direto. Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao seu primeiro Direito Direto de 2018. Feliz ano novo a você, ouvinte. Sigamos juntos, mantenhamos a parceria ao longo deste ano, sempre atualizando você com as últimas novidades da justiça brasileira por meio de uma linguagem simples e acessível. A ideia desse Direito Direto é trazer para você, ouvinte, os principais processos abertos aqui no Supremo Tribunal Federal ao longo do ano passado, até ontem. E aí, como foram abertos no ano passado, claro que há toda a expectativa de que esses processos, esses temas de alto impacto na vida de todos nós, sejam julgados neste ano de 2018. Temas para lá de polêmicos. No primeiro bloco, conversamos sobre as 14 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam
as recentes mudanças na legislação trabalhista. Então são ações contra a lei da terceirização e são ações contra a lei da reforma trabalhista. 14 ações. Polêmico. E agora eu vou conversar, claro, são processos não formados apenas por ações diretas de inconstitucionalidade. Entre esses processos, nós temos um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Já já você vai entender o que significa isso. Mas é um recurso extraordinário em que a Câmara Municipal da capital paulista, São Paulo, pede que seja derrubada a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que considerou inconstitucional a proibição dos aplicativos de transporte individual de passageiro, a exemplo do Uber e do Cabify. Então, o Supremo Tribunal Federal, em última análise, vai decidir se é constitucional proibir o transporte individual de passageiros, esses aplicativos, que vem dando o que falar, e essa essa rixa tão famosa entre taxistas e motoristas desses aplicativos. Para isso, eu vou conversar com ele, que é colaborador de longa data da Rádio Justiça, o advogado Rosan Coimbra, ele que é especialista em direito de trânsito e, mais importante, colunista da nossa Rádio Justiça, do programa Revista Justiça, ele que participa toda sexta-feira entre 8h45 e 9 da manhã para falar sobre trânsito e transporte. Dr. Rosan Coimbra, feliz ano novo para o senhor, seja bem-vindo ao Direito Direto, muito obrigado por nos atender e uma ótima tarde. Eu que agradeço o convite e me sinto muito feliz em estar mais um ano com vocês e com os nossos ouvintes. Desejo a vocês também um feliz 2018. Doutor Rosan, como eu prometi, vamos começar com o senhor explicando o que significa dizer que este recurso extraordinário, este processo que vai discutir a constitucionalidade dos aplicativos de transporte individual de passageiros, que significa dizer que esse processo, esse recurso extraordinário tem repercussão geral. Significa dizer que será um caso que vai abrir o precedente, e isto com certeza vai trazer um norte, né, uma direção para os outros julgados que virão e que estão em trâmite, inclusive em outros tribunais. É importante essa pronúncia do Supremo Tribunal para que a questão se torne, se veja pacificada, né? E nós tenhamos uma segurança jurídica, o que é mais importante. Avançando aqui no debate, doutor Rosan Coimbra, esse processo, nesse recurso extraordinário, os ministros vão decidir, em suma, se é constitucional a proibição aos aplicativos de transporte individual de passageiros, se essa proibição está de acordo com um dos princípios constitucionais, que é o princípio da livre iniciativa. O que diz esse princípio? É o princípio segundo o qual todos têm oportunidade de forma igual para concorrer no mercado, para exercer o seu mistério, o seu trabalho, né? Agora, a questão toda, ela passa por uma velha economia e uma nova economia, que é o toyotismo, né? Então, antigamente nós tínhamos o fordismo, e depois, com toda essa revolução tecnológica, esses sistemas mobile, né, que facilitam a comunicação imediata, e as pessoas querem facilidade, querem comodidade, e veio esses aplicativos para suprir uma necessidade do mercado. Inclusive havia muita insatisfação com relação à forma como que os profissionais atendiam. Com o Uber, com o Cabify, passou-se a oferecer
mais vantagem, mais comodidade e alguns mimos, né? Água gelada, ar-condicionado, carros bons, né? E nesse ritmo, os usuários acabaram ficando felizes, né? Com preço menor e tudo mais. Por um outro lado, os taxistas, eles têm que pagar taxas, eles têm que submeter o veículo a uma série de inspeção no Inimetro, do taxímetro, os documentos dele, ele não pode ter condenação criminal, senão ele não consegue renovar a licença de taxista. Então os taxistas se sentiram oprimidos por essa situação, já que veio uma concorrência e essa concorrência veio de forma muito feroz, né? E eles perderam muito mercado. E a grita geral foi justamente por essa, de um lado, os aplicativos querem ter liberdade, inclusive toda a liberdade que a nova ordem econômica oferece, e a livre iniciativa, livre concorrência, porque uma das vertentes da nova ordem econômica, como eu estava dizendo, Sim. é desregulamentação do mercado, né? Você entra no posto, você compra coisa que tem na farmácia, às vezes você entra numa farmácia e encontra mercadorias que não era inicialmente da farmácia. Então essa desregulamentação do mercado, o município, o estado, ele tem que tomar muito cuidado para não virar uma certa bagunça, né? E por isso que a prefeitura, o município de São Paulo, ele entrou com esse recurso extraordinário, ele perdeu no Tribunal de Justiça e agora vai para o Supremo Tribunal Federal, já está no Supremo Tribunal Federal para ser julgado. Agora, uma questão importante, porque em paralelo a esse processo em andamento aqui no Supremo Tribunal Federal, no final do ano passado o Senado aprovou a regulamentação desses aplicativos a partir de um projeto que havia sido anteriormente aprovado pela Câmara, mas como houve modificações, o texto volta para a Câmara. De que forma uma eventual decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema pode interferir nesse debate travado no Congresso Nacional, doutor Rosan? Ele pode temperar, né? Ele pode até conduzir, trazer uma inspiração para os legisladores, né? Porque eles, ao mesmo tempo em que querem que a nova tecnologia seja incorporada, mas também é uma necessidade também de proteger os profissionais. Na verdade, é provável que nem os taxistas serão os mesmos, que eu digo assim, o táxi vai passar por uma reformulação, como nós temos visto em São Paulo. O que aconteceu? Antigamente tinha aquelas associações e cooperativas de táxi. Hoje em dia não tem nem mais rádio-táxi. Hoje em dia o aplicativo dominou de tal forma e as associações e as cooperativas também se aglutinaram num grupo maior e eles estão, dessa forma, procurando encontrar soluções novas. E para os aplicativos, provavelmente eles terão que se submeter a algumas exigências, inclusive exigências da parte tributária, né? Entendeu? Então, provavelmente o Supremo, ele poderá conduzir, poderá dar inspiração até mesmo para o legislador depois aprimorar o debate e surgir uma regulamentação com a absorção dessas novas ideias. Para a gente finalizar, colocar duas questões aqui, já estamos nos aproximando do intervalo. Doutor Rosan Coimbra, pontos polêmicos enquanto não há uma regulamentação federal desses aplicativos de transporte individual de passageiros. Primeiro ponto bem polêmico, vínculo trabalhista, existe ou não existe? Não tem sido reconhecido vínculo algum no Brasil. Agora, nós sabemos que em alguns países esses aplicativos eles se submeteram à exigência de outros países, de outras nações, e acabaram reconhecendo o vínculo, mas eu não sei citar agora exatamente quais seriam os lugares. Agora, na lei brasileira e nos tribunais
brasileiros não tem sido reconhecido o vínculo empregatício, vínculo de trabalho. Outro ponto, falha na prestação do serviço. Então, por exemplo, você chama um motorista por um desses aplicativos, o motorista erra o caminho, você perde um voo, o voo que levaria você à cidade onde a sua única filha se casaria. Ou seja, você perdeu o evento, um dos eventos mais importantes da sua vida porque o motorista do aplicativo errou o caminho. Falha na prestação de serviço. É possível que esse motorista responda judicialmente por esse erro? É possível discutir isso em juízo e ele poderá ser responsabilizado por isso, né? Aí também vem a extensão dessa responsabilidade para o aplicativo, que eles se negam a qualquer tipo de responsabilidade porque eles dizem que apenas aproximam as partes, eles não têm qualquer vínculo, né? Então essas questões são importantes que sejam debatidas e sejam regulamentadas, inclusive, né? Já que essas empresas, elas sequer têm representação sede no país, né? Então, existe a questão tributária, existe a questão da responsabilidade civil. Então, tem um universo muito grande para ser debatido e essas questões têm sido travadas em verdadeiros debates, discussões entre aqueles que apoiam o aplicativo e do outro lado os taxistas, né, que já vem sedimentado no mercado, tem uma série de responsabilidades que todos nós já estamos acostumados e conhecemos bem. Dr. Rosan Coimbra, advogado especialista em direito de trânsito e, mais importante de tudo, claro, estou aqui em tom de brincadeira, colunista da nossa Rádio Justiça, ele que participa toda sexta-feira do programa matinal Revista Justiça, sempre sexta-feira, como já dito, entre 8h45 e 9 da manhã, para comentar exatamente temas relacionados, os aspectos jurídico-legais relacionados a trânsito e transporte. Dr. Coimbra, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Justiça. Desejo novamente um feliz ano novo, que 2018 seja sensacional em sua vida. Um abraço e até a próxima. Até a próxima, igualmente para você. E você, ouvinte ligado na Rádio Justiça em 104,7 FM, segue acompanhando a transmissão do primeiro Direito Direto de 2018. Hoje é 1º de janeiro de 2018, uma segunda-feira, programa em que o Direito Direto destaca os principais processos abertos aqui no Supremo Tribunal Federal no ano passado, 2017, e que estão na expectativa para serem julgados neste ano de 2018, para que o Supremo Tribunal Federal dê a palavra final sobre temas polêmicos, no mínimo polêmicos. Já falamos aqui sobre as ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei da terceirização, contra a reforma trabalhista, e acabamos aqui neste segundo bloco de conversar sobre um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ou seja, o que for decidido pelos ministros da mais alta corte de justiça do país vai servir de regra para toda a justiça brasileira, e no caso é um recurso extraordinário, um processo que foi apresentado aqui no STF pela Câmara Municipal de São Paulo contra a decisão do Tribunal de Justiça Paulista, que declarou inconstitucional, portanto, a lei municipal de São Paulo, que proibia os aplicativos de transporte individual de passageiros, a exemplo do Uber e do Cabify. Então a discussão é saber se essa proibição é constitucional ou não, se é uma proibição que estaria de acordo com o princípio constitucional da livre iniciativa. E o Direito Direto faz agora um rápido intervalo. Na sequência, o programa volta para falar sobre aborto. Temos aqui um outro processo que foi aberto em 2017 e que em 2018 pode ter uma palavra final sobre aborto. Fique aí. Até já. Você está ouvindo Direito Direto. Voltamos a apresentar Direito Direto.
Olá, boa tarde, seja bem-vindo de volta ao primeiro Direito Direto de 2018. Feliz ano novo a você, ouvinte, que mantenhamos essa parceria ao longo de mais um ano, sempre atualizando você com as últimas novidades do Poder Judiciário brasileiro, sintonizando você, ouvinte, com os seus direitos. Esse é o lema da Rádio Justiça e sempre trazendo aí as últimas novidades da Justiça brasileira no Direito Direto por meio de uma linguagem simples e acessível. Hoje é 1º de janeiro de 2018, segunda-feira. Muito provavelmente dia de descanso para você aí do outro lado, mas aqui na Rádio Justiça a gente trabalha e segue firme e forte no programa de hoje, destacando os principais processos abertos aqui no Supremo Tribunal Federal em 2017 e que por isso, claro, há toda uma expectativa para que sejam julgados agora em 2018, para que o Supremo Tribunal Federal dê a última palavra em relação a esses temas, no mínimo, polêmicos. Então, no primeiro bloco, o programa destacou, por exemplo, as 14 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam as recentes mudanças na nossa legislação trabalhista. Então, são ações que questionam, de um lado, a lei da terceirização, de outro, a lei que instituiu a reforma trabalhista. Aí, no segundo bloco, outro tema polêmico, aquela velha rixa entre aplicativos de transporte individual de passageiros e taxistas. E aí, no Supremo Tribunal Federal, nós temos um recurso extraordinário, com a repercussão geral reconhecida, quer dizer, a decisão final do STF vai servir de regra para toda a justiça brasileira, e é um recurso extraordinário, é um processo em que se discute se é constitucional a lei do Estado, ou melhor, do Estado não, a lei do município de São Paulo, da capital paulista, que proibiu esses aplicativos lá na cidade. Se essa proibição, se proibir aplicativos de transporte individual de passageiros, estaria de acordo com o princípio constitucional da livre iniciativa. Isso foi discutido no segundo bloco. Agora, o programa, como eu prometi logo no intervalo, o programa vai falar sobre aborto. Nós temos uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF, que foi apresentada aqui no Supremo Tribunal Federal logo no início do ano, em março. A ação de autoria do Partido Socialismo e Liberdade e do Instituto de Bioética ANIS. E é uma ação que pede a descriminalização do aborto feito nas 12 primeiras semanas de gestação. Esse é ao lado... são todos temas polêmicos, essa aqui é a verdade. Não vou nem aqui traçar uma classificação entre qual é mais. Mas aborto é, há muito mais tempo, polemizado na sociedade brasileira e realmente divide opiniões. E para debater mais sobre o mérito dessa ação aqui no Supremo Tribunal Federal, eu vou conversar com o juiz Eduardo Pérez, ele que é juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Meritíssimo, seja bem-vindo à Rádio Justiça. Feliz ano novo para o senhor. Muito obrigado aí por nos atender, principalmente neste dia, e uma ótima tarde. Muito obrigado. Eu que agradeço esse convite para falar aí para esses ouvintes, essa plateia qualificada que acompanha essa rádio. E feliz ano novo, né? Que 2018 seja melhor do que 2017 e traga surpresas só positivas para todos nós. E, meritíssimo, para começar, o debate sobre o aborto, no fundo, esconde, aliás, no fundo tem como o contexto geral, ou seja, em essência tem como pano de fundo, é o que eu queria dizer, o fato de que até hoje não há uma resposta precisa. Isso vai depender da religião. Na ciência também nos tem um consenso a respeito sobre quando começa a vida humana exatamente. E aí se precisa fazer uma escolha. A nossa Constituição, porque o nosso Código Penal criminaliza de modo geral o aborto, prevendo ali excludentes de punibilidade. Ou seja, não se penaliza o aborto que é praticado quando a gravidez é resultante de estupro, é uma hipótese, e como segunda hipótese não se penaliza o aborto que é praticado quando a gestação importa em risco a vida da mãe, da gestante. Isso o Código Penal. A nossa Constituição Federal, já que o Supremo é o guardião da Constituição, a nossa Constituição tem uma resposta clara para essa pergunta, quando começa a vida humana? Pois é uma pergunta aí de pelo menos
um par ou mais de milhares de anos aí, né? Porque nós debatemos o que é vida, de onde vem a vida. A nossa Constituição, ela não vai trazer nada muito específico nesse sentido, até por isso a celeuma dessa provocação ao Supremo, que a princípio eu já destaco e me parece indevida, no sentido de querer furtar o debate público no âmbito legislativo e trazendo a questão para mais uma judicialização, a judicialização da vida, né, nesse caso em sentido estrito, né, mas judicialização da vida em sentido amplo, que é o que nós temos visto. Tudo se leva ao judiciário, né, e pouco tem se aberto espaço para se discutir no âmbito próprio disso, que são as casas legislativas. Essa discussão sobre início da vida ou não início da vida, ela vem, se a gente for pegar desde a Grécia, a gente já vai ter discussão na Grécia, Platão brigando com Aristóteles sobre qual seria o momento, Platão entendendo que é possível aborto, Aristóteles com outra visão, que foi a visão adotada pela Igreja, né, posteriormente, embora não de forma restrita, e, a bem da verdade, o aborto pela própria Igreja, que nós dizemos a Igreja Católica, em tese teria sido proibido lá pelo século XVI, com uma mudança de entendimento pouco depois, e volta a ser proibido devidamente lá para o século XIX, mais para o final do século XIX mesmo. E é uma situação complicada, porque, como você disse, o aborto ele vai num âmbito que foge à questão meramente legal, ela entra no âmbito científico, mas também entra no campo moral e no campo religioso. E isso não pode ser descartado numa sociedade como um todo, e daí que eu ressalto novamente, fechando aí o ciclo que eu estava falando, que voltamos num círculo a levar o judiciário e podar a ampla manifestação social sobre o que pensa o Brasil sobre o aborto. Essa é uma outra discussão bastante interessante que mereceria todo um programa, quer dizer, a judicialização da política, a judicialização da vida humana, o ativismo judicial, se questionar a capacidade institucional do Poder Judiciário para debater esses temas que não encontram resposta não só no direito, como também na filosofia, na religião, na moralidade. Agora, algo que eu quero perguntar em termos mais técnicos, meritíssimo, é o seguinte: temos essa ação aqui no Supremo Tribunal Federal, mas, ao mesmo tempo, o Congresso Nacional deu início ao debate em torno de uma proposta de emenda à Constituição. Inclusive, 2017 fechou com uma grita geral em relação a essa proposta, que quer deixar claro no texto da Constituição que a vida começa na concepção e que deve ser protegida desde a concepção. E aí há toda uma preocupação por parte de movimentos de defesa dos direitos da mulher, movimentos pró-aborto, no sentido de que, se a vida for protegida desde a concepção, isso inviabilizaria qualquer possibilidade de aborto, inclusive as duas únicas hipóteses existentes no Código Penal e ainda a hipótese que foi ali, que passou a existir a partir da decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012 em relação ao aborto de feto anencéfalo, a interrupção de gestação de feto anencéfalo. Aí eu pergunto o seguinte, meritíssimo, imaginemos que neste ano de 2018 o Supremo Tribunal Federal decida que de fato o aborto pode ser feito nas 12 primeiras semanas de gestação. E que também neste ano de 2018 o Congresso aprove e promulgue aquela PEC que considera que a vida deve ser protegida desde a concepção. Qual decisão vai valer mais? Pois nós entramos aí naquele âmbito da discussão mais ampla, envolvendo o legislativo, a alteração de lei posteriormente ao entendimento judicial. Nesse caso, a alteração da lei pela prevalência do nosso sistema democrático vai sobressair a decisão do STF, que trabalhou, entendo eu, dentro de um contexto do ordenamento jurídico da Constituição Federal. Havendo um novo contexto, haverá uma nova provocação, se for o caso, para que se discuta sobre esse novo ângulo. O que não se pode é desconsiderar uma decisão, uma movimentação legislativa, um produto da legiferante das nossas casas legislativas, com base numa decisão anterior, sendo que houve uma alteração da própria Constituição, né? E voltando a esse assunto sobre a concepção,
embora eu entenda que não vai afetar, essa alteração da Constituição não vai afetar as excludentes do Código Penal acerca do aborto, a gente também entra na questão dos bancos, né, do material genético. Das células, pesquisa com células tronco-embrionárias. Exatamente, dos embriões que estão em criogenia, tudo mais. O que vai fazer com isso? Então eles já são embriões, eles já foram concebidos, não estão no útero, não houve anidação, mas já houve ali, já tem ali uma semente, um potencial humano. Então qual vai ser o entendimento a respeito desse material genético? Ele vai ter que ser reservado até quanto tempo? Então, na verdade, você vê que não é uma decisão muito simples, e até por isso, ver apenas do âmbito moral ou apenas do âmbito religioso pode ampliar o problema e não resolvê-lo, assim como ver apenas do âmbito científico, ignorando aquilo que é a formação cultural da população brasileira. Um outro, um outro campo, pronto, encontrei a palavra correta, um outro campo em que há, já para se encaminhar aqui ao final, o programa ruma velozmente para o fim, meritíssimo, um outro campo no meio jurídico em que há muita divergência sobre quando começa a vida e quando começa a obrigação de se preservar a vida, é quando se analisa o nosso Código Civil de 2002, lá no artigo 2º, onde está escrito, abre aspas, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro, fecha aspas. E por que a divergência em relação a esse artigo, meritíssimo? Pois essa discussão entra muito no âmbito também patrimonial, questão de herança, etc. O entendimento que a princípio se extrairia daí seria aquele entendimento de que a vida, que o início da vida seria com o nascimento da criança hábil a continuar, né? Mas a discussão vai mais longe do que isso. Obviamente, o que o Código Civil deixa antever, aí, pelo menos do meu ponto de vista, é que a partir do momento da viabilidade daquele feto, ele já tem todos os seus direitos resguardados, e não com uma condicionante, né? Vai ter aquela discussão se a teoria natalista, ou seja, a partir do nascimento com vida, aquela teoria que a partir que é o direito condicional, ou seja, a efetividade do direito daquele nascituro só valeria a partir do nascimento, ou que seria aquela teoria que entende que a vida é a partir da concepção. E aí vai aquela nossa discussão toda novamente, né? No âmbito civil ainda não se deu tão amplamente, porque o óbice maior está justamente no aborto e no âmbito penal. As discussões ficam restritas à privacidade das pessoas sobre qual momento seria o da vida ou da não vida, etc., para termos de transmissão de herança, para termos enfim, uma série de consequências que viriam, né, da vigência desse feto, da viabilidade desse feto. Então, como eu estava dizendo, essa questão do penal, com certeza, essa questão do Supremo Tribunal vai repercutir, inclusive, nesse âmbito civilista, né, sobre a concepção ou não concepção, porque a partir do momento que se entender que a vida se dá com a concepção, ou seja, independentemente de anidação, independentemente de outros elementos científicos, ou seja, do óvulo, do embrião ter nidado no útero, etc., você já pode criar toda uma nova discussão no âmbito patrimonial também, em outras esferas. Então não é uma questão muito simples e muito clara, do tipo, eu vou abortar, eu vou deixar de abortar, e até desconsiderar o direito daquele feto, né, que embora não se pode negar, ele está sendo desenvolvido no útero feminino, mas ele em si também possui direitos, né? Então quais seriam esses direitos? Direito à vida, se desenvolver, até quando? Né? Estabeleceu-se aí, como estava falando, as 12 semanas, por uma questão de critério médico, em termos de consequências com relação à vida da gestante, né, e para diminuição, para mitigação dos efeitos nocivos de um aborto oriundo de medicamento até a 12ª semana, sem precisar de nenhum outro tipo de intervenção, né? Agora, será que seria a partir da 12ª semana, da 3ª, da 5ª, da 20ª, quando se entende que ali já tem mais desenvolvida a atividade cerebral? Também tem esse entendimento. Por exemplo,
Se a morte é a cessação da atividade cerebral, então a vida seria o início da atividade cerebral. Há entendimentos dessa forma, mas a gente pode citar mais de 15, até quase 20 entendimentos diferentes, né, e vai caber aí ao Supremo Tribunal Federal, se admitir ir mais longe num ativismo inusitado, até ingressar nessa esfera científica para dizer quando começa a vida, e não só científica, filosófica, religiosa, né? E aí? Eu vou dizer que não é fácil. não é fácil. Doutor Eduardo Pérez, juiz do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, realmente poderia ter feito o programa inteiro só sobre esta ação em andamento aqui no Supremo Tribunal Federal sobre o aborto, e a Rádio Justiça segue aí acompanhando 2018, a equipe de reportagem da emissora, a programação, programas de debate como Direito Direto e, claro, as transmissões ao vivo das sessões plenárias da mais alta Corte de Justiça do país, na expectativa para que sejam julgadas ações polêmicas abertas em 2017 sobre o aborto, reforma trabalhista, lei da terceirização, aplicativos de transporte individual de passageiros, tudo isso e muito mais aqui no STF, e a Rádio Justiça sempre acompanhando, e aqui você fica atualizado em primeira mão sobre tudo que se passa no Supremo Tribunal Federal. Meritíssimo, uma vez mais, muito obrigado. Desejo e reforço aqui os votos de um ano novo inesquecível para o senhor e a sua família. Até a próxima, um abraço. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço. E tempo esgotado aqui no seu Direito Direto, que hoje teve a minha apresentação de Ricardo Viola, a produção dela, Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos, Ariel Feitosa, Carlos Henrique, Flávio Faria, Júlio César, Luiz Alves, Mauro Sérgio e Neto Silva. Coordenação de jornalismo, Arthur Filho. Secretaria de Comunicação Social no Supremo Tribunal Federal. Você fica agora com os últimos destaques da Justiça Brasileira no noticiário Giro pelos Tribunais. E eu tenho encontro marcado com você para mais uma edição do Direito Direto, segundo do ano, amanhã, neste mesmo horário, a partir das 17 horas. Beijo, abraço e um excelente 2018 para você. Você ouviu Direito Direto, um programa com enfoque simples nas ações judiciais do dia a dia. Rádio Justiça, 104,7 FM. Sintonize seus direitos.